Bom, pessoal, o assunto que eu trago hoje para que a gente possa conversar sobre geografia vai tratar do tema Teoria da Deriva Continental. Essa teoria da deriva continental, ela posteriormente foi reformulada para a teoria da tectônica de placas. A gente vai começar fazendo uma analogia, dizendo que a teoria da deriva continental ela está para os estudos da geologia e da geografia física, assim como a teoria da evolução de Charles Darwin está para os estudos das ciências biológicas. Então, assim como a teoria da evolução de Charles Darwin desencadeou uma série de avanços para os estudos biológicos, a teoria da deriva continental também desencadeia uma série de avanços para os estudos da geologia e da geografia física, mais especificamente das morfoestruturas estudadas pela geomorfologia. Então, dito isso, quem propôs a teoria da deriva continental foi Alfred Wegener em 1910. E Alfred Wegener ele fez uso de alguns argumentos e a gente vai estar discutindo aqui 4 deles. O primeiro argumento de Alfred Wegener foi o argumento morfológico, estudo das formas. Então, a partir do período das grandes navegações até final do século XIX, início do século XX, os cartógrafos eles já tinham desenhado a linha de costa de todos os continentes do globo, ilhas, continentes, a maioria delas já tinham sido identificadas, então principalmente as linhas de costas continentais já se tinha muito acervo, muito material. Então Alfred Wegener pegando esses mapas mundos e observando, foi possível identificar o mundo como um grande puzzle, um grande quebra-cabeça, onde era possível de forma lúdica imaginar aqueles continentes se encaixando. Você consegue perceber isso facilmente quando você olha a linha de costa da América do Sul se encaixando na linha de costa da África. A linha de costa leste, da América do Sul com a linha de costa oeste da África. Então, Alfred Wegener fazendo uso de alguns argumentos, eu vou destacar 4 aqui. Primeiro, esse morfológico das formas, como foi falado. O segundo argumento é o argumento geológico, que vai trabalhar as morfoestruturas, sobretudo as rochas. Então ele identificou que algumas estruturas rochosas que se tinham em um determinado continente, atravessando-se o oceano, a gente encontrava a continuidade dessa estrutura rochosa, indicando que um dia já foram juntas. Então, da mesma forma, ele utilizou um terceiro argumento, chamado argumento paleontológico. Esse argumento paleontológico fazia uso de fósseis. Então, assim como os fósseis eles estão registrados em estruturas estratigráficas sedimentares ao longo de milhares de anos, era possível perceber que essas camadas estratigráficas também se repetem em outros continentes e os fósseis encontrados também estão dispostos na mesma camada. Então, ele já tem um terceiro argumento para propor a teoria. O quarto argumento é o argumento paleoclimático, ou seja, climas antigos. A gente sabe que o clima ele consegue deixar os seus registros, os seus vestígios na paisagem. Então, é possível, através de estudo de estratigrafia, de camadas, de fósseis, enfim, identificando se o clima pretérito, o clima passado, era frio, era quente, era úmido, era seco, e ele conseguia perceber essas repetições também ao longo de continentes separados por oceanos. Com isso, ele propôs que os continentes se moviam. Então, os continentes eles estavam se movendo pela face da Terra. Infelizmente, na época de Alfred Wegener, ele não tinha aparato tecnológico suficiente para estar comprovando que os continentes se moviam. Então, alguns físicos teóricos, inclusive da época, fizeram os cálculos para ver que força teria que ser aplicada para mover um continente, por exemplo, do tamanho do continente sul-americano. E a força que eles encontraram que deveria ser aplicada, levando em conta que não se sabia sobre a estrutura interna do planeta, pensando que uma estrutura rochosa ia passar por outra estrutura rochosa, a força necessária para que isso acontecesse ia desintegrar o continente, ou seja, ia explodir de fato o continente. Então essa teoria ela ficou desacreditada durante um bom tempo. Então ela foi proposta em 1910 e ela só foi retomada nos anos 60.
E como é que ela foi retomada? A gente sabe que durante muito tempo o país que tinha o maior aparato naval militar era o país que dominava em termos militares. Então, quem tinha uma esquadra naval sempre era o país que tinha mais força militar. Com o passar do tempo, o avanço tecnológico, as instalações dessas tecnologias na marinha, os navios eles ficaram com uma força enorme em questões de guerra. Só que já no final do século XIX, começo do século XX, já se tinha submarinos capazes de estar afundando esses navios. Então, perceba que a gente tinha um oceano com uma frota naval grande e a gente já tinha submarino para afundar esses navios. Ora, a gente começa a utilizar aviões a partir da Primeira Guerra Mundial e começa a instalar também tecnologia militar nesses aviões. Armas e equipamentos como radar. Qual era a finalidade do radar nesse momento? Era tentar rastrear, fazendo uma varredura, um mapeamento do oceano, tentando identificar esses submarinos para estar abatendo eles. Então, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, os aviões passando pelo oceano com radar, fazendo a varredura atrás de submarinos, foram gerando dados, levantando dados sobre o assoalho oceânico. Então, diferentemente do que se pensava, no final da Segunda Guerra Mundial já se tinha muitos dados e ao analisar esses dados, verificou-se que o fundo do oceano ele era geomorfologicamente dinâmico, assim como no continente emerso. Então, tinha estruturas que foram identificadas como a plataforma, o talude, as planícies abissais, diversas estruturas. E a mais importante delas, a dorsal meso-oceânica, ou seja, uma grande fenda que separava a África da América exatamente no meio do Oceano Atlântico. Então, tinha assim, uma grande fenda com vulcanismo ativo e sismo, tremor de terra também identificado. Então, com esse mapeamento do fundo do oceano, os cientistas se debruçaram em avançar ainda mais para tentar entender de onde surgiu esse falhamento. Então, foi com o passar do tempo sendo observado que, na verdade, a crosta terrestre ela era dividida em enormes placas e as linhas dessas enormes placas coincidiam com a formação de vulcões ativos e com tremores de terra. Então, a gente já com tecnologia, com estudos de ondas sísmicas, a gente começou a levantar dados desses tremores, desses vulcanismos ativos, com algumas exceções que a gente pode estar conversando posteriormente, e o mundo ele foi identificado com enormes placas, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução desses movimentos aí das placas tectônicas. A partir dos estudos dos sismos, das ondas sísmicas, ondas P, ondas S, ondas R, ondas L, ou seja, ondas que se propagam ou só no meio físico, ou no meio físico e no meio líquido. Enfim, a partir desses estudos, a gente começou a identificar que o interior do planeta Terra era composto por estruturas com comportamento do estado físico da matéria diferente. Então a gente tem uma crosta rígida, depois a gente tem um manto com um comportamento na parte superior, um comportamento plástico, tá certo? Alguns autores dizem que é líquido, outros dizem que é sólido. No final das contas, existe ainda uma discussão bastante grande, mas se sabe que existe um material com comportamento diferente do rochoso e do líquido. Então em muitos livros didáticos vocês vão encontrar comportamento plástico. Depois a gente tem um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. E aí a gente, sabendo esse tipo de estrutura, esse tipo de comportamento, e sabendo que elementos químicos mais pesados, o aumento da pressão, o aumento da temperatura, faz com que no interior da Terra exista um movimento chamado movimento de convecção, onde o magma mais quente ele sobe para a superfície, o magma mais frio desce. Esse movimento de convecção vai arrastar as placas tectônicas e a gente vai entender a placa como sendo a litosfera, conjunto da crosta oceânica com continental, mais uma partezinha superior ali do manto,
tá ok? Então, os continentes, eles se movem por esse tipo de força. A gente falou nos estudos, na conversa sobre tempo geológico, que esses movimentos acontecem dentro dos milhares de anos, ou seja, o movimento ele é muito lento em relação ao tempo histórico de percepção da sociedade, mas a gente percebe esse movimento, inclusive, por conta dos terremotos, maremotos, tsunamis, etc. Então, existia um enorme continente no final da Era Paleozoica, no período Permiano. Esse continente chamado Pangeia, Pan todo, Geia terra, arrodeado por um superoceano Pantalassa, Pan todo, Lassa oceano. Ele se divide em dois supercontinentes, Laurásia, e Gondwana, tá certo? Depois ele vai se subdividindo ainda mais. Então o Pangeia ele vai se subdividindo e a gente vai ter ali a placa norte-americana, a placa eurasiática, africana, sul-americana, placa antártica, placa australiana, placa indiana. Essa placa, ela ao longo da era mesozoica, ela vai se afastando uma das outras, e aí você vai percebendo que a placa indiana, por exemplo, que estava encaixada entre a Antártica e a placa australiana, ela vai subindo em direção à placa euroasiática. Lá em cima ela se choca com a placa euroasiática, e esse choque entre a placa indiana e a placa euroasiática vai formar um dobramento moderno, que é a cadeia de montanhas do Himalaia, onde a gente tem a maior altitude do planeta Terra, que é o Monte Everest. Do lado do continente sul-americano, no lado oeste, já em direção ao Pacífico, a gente vai ter um encontro de placas entre a sul-americana e a placa de Nazca, que fica no Oceano Pacífico, e esse encontro de placa também vai ocasionar um dobramento moderno, formando a Cordilheira dos Andes, onde o pico mais alto é o Aconcagua. Então perceba que quando as placas se movem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer três tipos aí de encontros de placas: encontros divergentes, formando bacias oceânicas; vai ter encontros convergentes, formando cadeias de montanhas, ou, se for no caso de duas placas oceânicas, formando arco de ilhas; e a gente vai ter também um encontro chamado conservante, que é aquele que nem destrói nem consome estrutura da crosta terrestre. Por que isso? Porque no momento que uma placa está se divergindo e o magma está saindo e resfriando, a gente está criando crosta. Quando uma placa encontra-se com outra placa, o que é que vai acontecer? A placa mais densa, ela passa por debaixo da placa mais leve. A gente chama esse processo de subducção. Esse processo de subducção, ele destrói crosta terrestre. Por isso que a outra, onde uma placa passa de lado da outra placa, a gente chama de conservante. Tá ok? Então, a princípio, essas informações que eu tenho que trazer para vocês em relação à discussão dos movimentos das placas. Uma outra curiosidade que os alunos sempre perguntam é: professor, mas sempre teve junto, quando se tinha um supercontinente, esse continente foi a única vez que a Terra ficou junta em um único supercontinente? Não. Anteriormente a gente tem registro de um supercontinente chamado Rodinia, tá certo? Mas a gente não vai detalhar ele agora. O que importa para a gente é entender o porquê que a teoria foi reformulada. Na verdade, a teoria de Alfred Wegener, como eu falei, ela só não tinha aparato tecnológico para ser comprovada, porque não se tinha conhecimento da estrutura interna do planeta, mas a teoria dele tinha fundamento. E aí, se conhecendo o interior da Terra, se conhecendo o processo de convecção e entendendo que a crosta terrestre está dividida em placas, onde comporta tanto a crosta oceânica como a crosta continental, em 1967 a gente reformulou a teoria da deriva continental para a teoria da tectônica de placas. Então, com isso a gente encerra a nossa conversa sobre esses movimentos. Um abraço e até mais.